Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, vamos fazer aqui uma live hoje, vamos estar falando de uns assuntos que eu acho assim que é muito importante para nós. Assunto que é muito importante, é pertinente, é algo que a gente precisa realmente assim tá sabendo, tá vendo, né, e tá analisando. Segundo a própria palavra de Deus. Segundo a própria palavra de Deus. Então, nós vamos, sem muitas delongas, né? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 6, no verso 14. Mateus capítulo 6, no verso 14. Vamos estar aí olhando esse versículo e eu vou estar abrindo aqui para vocês também. Mateus capítulo 6, no versículo 14. Vamos lá olhar? Mateus capítulo 6. Perdão, não é Mateus capítulo 6. É Mateus capítulo 7, versículo 13. Me perdoe, já estava marcadinho aqui. Mateus capítulo 7, versículo 13. Vamos aí estar assistindo agora, lendo essa palavra. A palavra do Senhor diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aqui o Senhor Deus, nesta passagem, como assim em outras passagens, ele fala sobre a porta. A porta é um lugar aonde você faz uma separação de coisas. Então, por exemplo, se você tem uma porta na entrada da sua casa, as pessoas que estão na rua, elas não vão entrar, elas veem a sua casa, mas elas não entram. E a gente percebe que antigamente, bem antigamente, as casas eram feitas, tinha 2 degrauzinhos ali, já era a porta, não tinha garagem. Não sei se vocês já viram casa que não tem garagem. Aqui no centro tem bastante. Tem umas que tem até uma muretinha. Uma muretinha, o portãozinho era pequeno. Hoje tem grades altas para proteger. Mas antigamente você fazia a porta e não tinha garagem. Tinha um espaço ali. E quando você batia e alguém abria a porta, você entrava na casa. E mesma coisa dentro da casa. Você coloca uma porta no quarto. Para quê? Porque o quarto é um lugar mais privado. É um lugar onde você tem uma privacidade maior. Banheiro, você coloca uma porta no banheiro. Por quê? Porque daí no banheiro você tem uma privacidade muito maior ainda. É um lugar de intimidade. É um lugar que é só seu. Então a porta é um lugar que, se você passa de um cômodo para o outro, existe uma outra realidade ali. Agora, se a gente trouxer para o nível espiritual, as portas, elas são níveis as quais as pessoas espirituais podem atravessar. São níveis espirituais. Você pode passar de uma porta para um nível superior, um nível avançado. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele foi elevado ao 3º céu. Ele passou ali por uma porta espiritual, ele passou por um nível espiritual, alcançou o 3º céu. Ou como a pessoa pode também passar por uma porta de um subnível e entrar num mundo mais baixo, como por exemplo o mundo das drogas, o mundo da prostituição. São níveis mais baixos. Então as portas, elas demonstram que passagens de níveis de um lugar para outro. E aqui o Senhor Jesus, ele está dizendo que pode existir milhares de portas, mas ele está falando de uma porta. E ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então ele está dizendo que a porta que nos leva à salvação, ela é apertada, ela é pequena, ela é uma porta menor. Mas a porta que leva para a perdição, ela é uma porta maior.
ela é uma porta mais larga, ela é uma porta mais de passagem mais fácil. Você vê que para você trazer uma pessoa para a igreja ou para você vir para a igreja, existe todo um nível de dificuldade. Mas para você convidar uma pessoa para ir numa festa, numa coisa bacana, entre aspas, numa coisa legal, então é muito mais fácil, muito mais pessoas. Se eu falar assim, olha, vamos fazer uma noite de oração, nós vamos orar das 11 horas da noite até as 5 da manhã. Vamos ficar em jejum, vamos ficar orando, buscando o Senhor. E se vem outro e fala, olha, vou fazer um rodeio e vai estar lá o Chitãozinho Chororó, vai estar lá, fala o nome que eu não sei. Zé Neto e Cristiano, vai estar... Esse é do meu tempo. Amazonas e Solimões, Rio Negro e Solimões. Deixa eu falar do meu tempo, então. Milionário José Rico. Zé de Camargo e Luciano. Fala aí um bem famoso. Aquele gordão de barba, cavanhaque, assim. Jorge Mateus. Então, são portas que vão fazer o quê? Com todo respeito a quem canta e a quem gosta desse tipo de música e tal. Mas você vê que muito mais pessoas vão dar preferência para o que é mais fácil do que para o que é mais difícil. Então, o Senhor Jesus, ele está querendo dizer assim, que o nível espiritual, ele é mais difícil. A gente servir a Deus é muito mais difícil do que a gente simplesmente servir a nossa própria vida. Eu coloquei aqui um rapaz aqui nessa foto e ele tem que escolher 2 caminhos. Deixa eu voltar aqui, dar uma melhorada nessa foto aqui. Ele tem que seguir 2 caminhos, vamos ver. Olha, vou fazer uma transição aqui, ó. Um caminho é mais difícil, outro caminho é o caminho mais fácil. Eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Você passear, curtir, viver uma vida sem nenhum compromisso espiritual ou com Deus, ou ter uma vida espiritual, de oração, de jejum? O que é mais fácil? Então, vamos ver outro versículo da Bíblia, para a gente não ficar só nas minhas palavras, para a gente poder aprender um pouquinho mais do Senhor. Vamos deixar Deus falar com a gente. Vamos ver Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, verso 48. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ele diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeito. Eu lembro que para Abraão também Deus fala, né? Nós fizemos uma vez uma campanha, acho que é no capítulo 14. Ele fala para Abraão, sede perfeito. Ele fala que a gente tem que ser perfeito. O que é ser perfeito? Ser perfeito é ser uma pessoa aprimorada. Procurar estar sempre vendo os seus defeitos e procurar tentando sempre melhorá-los, modificá-los, transformá-los, para que cada vez mais a gente possa ser mais parecido com Deus do que ser parecido com as pessoas da terra ou as pessoas de outras regiões mais abaixo da terra ainda, como demônios, como espíritos, anjos caídos, potestades, principados. A gente também tem que saber esses níveis, o que é um demônio, o que é um principado, o que é uma potestade, o que é um dominador, o que é um anjo caído. Nós devemos saber a diferença. Como saber a diferença também dos níveis mais altos, o que é um anjo, o que é um arcanjo, o que é um querubim, o que é um serafim. E o que o apóstolo Paulo quer dizer com o terceiro céu. Opa, quantos céus tem? Porque ele foi ao terceiro. Então, são coisas que demandam da perfeição. Vamos ver mais um? Mateus capítulo 5, verso 13. Jesus ele fala também, no mesmo capítulo, ele fala, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Aqui o Senhor ele faz uma comparação com o sal. Na viagem que eu fiz para Israel, eu fui num lugar lá chamado de Mar Morto. Mar Morto. The Sea Dead.
Mar Morto. E tem as placas, The Sea Dead, Mar Morto, ou Mar da Morte. E lá, a concentração de sal, ela chega a estar até 30% na água. A densidade, então, da água, aí eu falando agora como física, que eu estou me formando no curso de física, a densidade da água sendo tão alta, ela explica por que você deita naquela água e não afunda. Então eu fui lá, como todo mundo vai, e aí eu deitei na água. Você fica esperando afundar, mas você não afunda, você fica boiando, flutuando. Mas antes de eu ir lá, de eu conhecer o lugar, que foi uma bênção, eu ficava imaginando, será que lá era o lugar onde Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque a Bíblia fala que aquela mulher olhou para trás, que ela vinha, é a mulher do Ló. Ela é sobrinha, né? Ló é sobrinho de Abraão. Então a Bíblia fala que aquela mulher, veio Ló, suas duas filhas, fugindo da cidade que ia ser destruída, as cidades de Sodoma e Gomorra. Por que elas foram destruídas? Você sabe? Sabe por quê? Alguém está aí? Tem alguém vivo? Por causa do pecado. A Bíblia fala que o pecado se avolumou tanto, tinha tanto pecado, que quando os anjos, preste atenção, tire a criança da sala. Como diria o meu amigo pastor Jean, no show da Xuxa você não vai aprender isso aqui. Não é assim que ele fala? Não é? Tim Maia não vai te ensinar isso aqui, né? Ana Maria Braga não vai passar essa receita, né? Com todo respeito ao nosso irmão pastor Jean. Tinha tanto pecado, mas tanto pecado, que quando os anjos vieram na casa de Ló, se você for lá no texto, você vai descobrir que aqueles homens falaram assim: olha, Ló, nós vimos que entraram 2 homens aí, traga eles para fora para que nós possamos conhecê-los. A Bíblia diz assim, que a palavra conhecer, no sentido de homem e mulher, está relacionado à relação sexual. Você vê que os homens falaram, traz os anjos para fora, porque esses homens bonitos, que a gente quer ter relação sexual com eles. Ló diz assim, eu tenho 2 filhas virgens. 2 filhas que não tiveram contato com o homem. Eu dou elas para vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem com elas, mas não toquem nesses homens. Os homens falaram, não, nós não queremos suas filhas, nós queremos eles, são muito bonitos. O pecado era tão grande, estava tão avolumado, que nada a ver com o dia de hoje, mas está bem parecido. Você vê que até a relação sexual já estava assim, uma coisa já sem mais formas de você controlar. As pessoas já estavam num nível muito avançado da deterioração espiritual, sendo pessoas carnais de uma forma, e ali aqueles homens fizeram, pelo poder do Espírito Santo, sumir as portas e as janelas, e aqueles homens não encontraram a saída, eles pegaram Ló e foram. E quando Ló estava fugindo com a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então eu imaginava, já quando eu li a Bíblia, que o Mar Morto era um lugar parecido ou próximo ali, onde aconteceu todos esses fatos. E realmente, para minha expectativa, foi mesmo por ali. Talvez até no meio do lago, desse mar, seja a cidade de Sodoma e Gomorra, porque elas nunca foram encontradas, mas a região é aquela. E o sal é o que a gente usa, o produto, né, mineral, que a gente tem até na escola, na aula de química, fala sal, como que fala? Sódio, cloreto de sódio. Quem sabe na química como escreve cloreto de sódio? Não, o sódio não é SO? Não é SO ou não? E CL? CL, SO, SA? Cloreto de sódio. Procura aí na internet, aí você já me passa. Então você vê que o sal, ele é algo que dá gosto. Você põe sal na comida e o sal salga a comida. A gente aprendeu nas aulas de história que os índios brasileiros comiam mandioca sem sal. Comia comida sem sal. Até que algum índio descobriu que colocando a água dentro do mar por um período, quando você assava ela ficava saborosa. Hoje existem salinas, você compra o sal em pacotinho. O sal é um produto
que se você coloca numa carne, no arroz, no feijão, fica ótimo. Você já comeu arroz sem sal? Dá para comer? Carne sem sal? Um McDonald's sem sal? Você vê que o sal é importante. Todo dia você prova ele. Mas olha que coisa. E se você tirar o gosto do sal? Você pega um pacote de sal, tira o gosto dele. Como que você vai fazer ele ficar salgado de novo? O que você usa para salgar o sal que perdeu o gosto? Essa foi a pergunta de Jesus. Essa não é CNHSO, vai, procura aí, cloreto de sódio. E ali Jesus pergunta, e se perdeu o sal? Mas ele não está falando do sal, ele está falando de nós, seres espirituais. Imaginou se a gente que serve a Deus, perdeu o desejo por Deus, perdeu o desejo do Espírito Santo, perder a fé? Como vai adquirir de novo a fé? Às vezes você encontra com pessoas que batem no portão da igreja, bêbados, usuários de droga, e às vezes algum fala assim, eu fui pregador do evangelho, eu preguei o evangelho, mas aconteceu, daí eles dão uma desculpa, mas aconteceu uma coisa, e agora eu estou nessa vida. Eu pergunto, perdeu o sal, como vai salgar de novo? Como trazer de volta o primeiro amor, o amor pela obra, aquele amor que a pessoa tinha? Então Jesus ele está falando disso. Olha, se você perdeu o sal, não serve mais para o reino de Deus. Então, essa mensagem, a gente está querendo levar vocês a pensar. Eu escrevi uma frase que diz assim, uma frase para pessoas espirituais. Será que estamos tentando entender a Bíblia, ou a palavra, que é espiritual, pela nossa mente, que é carnal? Será que a gente vai falar de uma palavra, um monte de gente conhece os versículos, um monte de gente sabe tudo da Bíblia, todo mundo prega um versículo, mas será que nós estamos tentando entender a Bíblia como ela é, escrita pelo Espírito Santo, por homens que foram inspirados por Deus? Será que nós estamos ficando em espírito para tentar entender a Bíblia? Ou nós estamos tentando entender apenas com a nossa cabeça? Tem o NH4 aí? NaCl. NaCl. É o cloreto de sódio. Estamos ruim de química aqui. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gálatas, no capítulo 5. E digo, porém, isso. Andai em espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Como nós devemos andar? Em espírito. Tem um hino tão bonito, né, que a gente canta. Ele diz, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Jesus chega para uma mulher, num lugar chamado Samaria, um lugar onde tinha um poço chamado Poço de Jacó. E aquela mulher está tirando água. E já era um horário onde as mulheres não tiravam mais água. Já tinha passado do horário. Porque a água você tira de manhã. Por que você tira a água cedo? Para a água estar fresca. As pessoas que vêm por último retirar a água, além de tirar a água quente, a água já está barrenta, já mexeu, bateu nas paredes do poço, bateu no fundo do poço, já tem barro na água, a água não está limpinha mais. Então a ideia de tirar a água é de manhã cedo, que decantou toda aquela poeira, aquela terra, aquele barro, aquele lodo, e ficou somente a água. Mas aquela mulher foi fora de horário, e Jesus estava por ali, porque os seus discípulos haviam ido até a cidade comprar comida. Jesus sentou ali perto do poço, e quando aquela mulher tira um balde de água, Jesus fala para ela assim, dá-me de beber. Aí aquela mulher, que era samaritana, ela falou assim, os samaritanos e os galileus e os judeus tinham brigado. Eles não se batiam, bicavam com o outro, não tinha amizade. E ela fala assim, como que você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Não podia conversar.
Ainda mais conversar com uma mulher sozinha. Já não podia mesmo. Agora, sendo de países diferentes, embora a raiz deles era uma mesma, Jesus fala assim, se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria da água viva. Aí ela fala assim, água viva? Dá dessa água. Ela falou assim, se ele me der dessa água que é viva, eu não preciso voltar mais pegar. Dá-me dessa água. E Jesus falou para ela, então chama o teu marido. Jesus vai no pecado. Jesus vai no conserto. Você quer água viva? Vamos consertar primeiro. Quer beber da água viva? Quer beber da fonte? Você quer beber da água? Porque vai formar dentro de você um rio inesgotável de águas vivas. Você quer essas águas vivas? Ela disse, eu quero. Ele disse, vai chamar o teu marido. Ela falou, mas eu não tenho marido. Jesus disse, disseste bem. Porque 5 maridos você teve. E o que está contigo agora não é o teu marido. Jesus abriu ali o pecado dela. Hoje em dia, quando a gente vai falar de pecado, as pessoas vão na própria Bíblia e falar que a gente está acusando. Pastor, você está acusando, não deve julgar. Porque quando é concernente à própria pessoa, as pessoas não gostam que mostre o defeito delas. Você está me humilhando, a pessoa fala. Você está me humilhando, mas espera aí, é um defeito? Jesus humilhou essa mulher? Quando ele fala a verdade para ela, ele está humilhando ela? Quando ele fala a verdade para ela, ele está rebaixando ela, está sendo machista, misógino? Não. Ele simplesmente está colocando à luz aquilo que está escondido nas trevas. Se nós quisermos andar no Espírito, nós temos que andar na luz. Nós temos que fazer as nossas atitudes na luz, não nas trevas, escondido, debaixo do pano, em oculto. Nós temos que andar na luz. E aí Jesus fala para ela. Ela fala assim, os nossos pais dizem que é nesses montes que nós devemos adorar. E os judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus diz para ela, em verdade vos digo, que nem nesses montes e nem em Jerusalém chegará o dia em que vocês vão adorar ao Pai. Mas agora, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Agora, nós somos o templo do Espírito. Eu fui lá em Jerusalém. O templo não está mais lá no lugar. Sobrou apenas o muro, o alicerce, onde os judeus oram. Em cima está construída uma igreja dos muçulmanos. Onde tem a cúpula do domo. Tem uma igreja lá, Al-Qizazar, não sei falar o nome. É em árabe, é em turco, sei lá o nome, não sei falar direito. Mas o que Deus quer não é robô de igreja, robozinho, que só vai na igreja, volta, canta, levanta. Não, ele quer adorador. E para a gente ser adorador, nós temos que andar no Espírito. A pessoa carnal, ela não entende as coisas de Deus. Jesus disse isso para Nicodemos. Se a gente quiser entender a Bíblia com o nosso pensamento, nós nunca vamos conhecer esse Deus. Eu já li a Bíblia várias vezes, inteira, pelo menos 3. Tem livros, como o livro de João, eu li mais de 50 vezes, mas muito mais de 50. Tem livros que eu estava decorando até. Mas só conhecer a palavra adianta? Não. Temos que pedir para que o Espírito Santo venha nos dar a interpretação. Bom, então hoje nós falamos alguns versículos, vamos dar uma repassada para a gente encerrar. Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o gosto, para que ele vai servir? Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele, pelo caminho espaçoso. Até tinha uma loja aqui no centro de Piracicaba que chamava Porta Larga. Quem lembra da Porta Larga? Todo mundo lembra. Porta Larga. Se é hoje, crente não compra lá. Aí mudaram o nome para Torra. Aí crente vai torrar o dinheiro lá. Porque a Porta Larga ninguém quer entrar. E lemos também Gálatas, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne.
Então, meus amados, eu quero terminar essa live dizendo para você que você seja abençoado por Deus, que Deus possa mostrar para você qual o caminho que você deve seguir, que Deus possa mostrar para você qual o melhor caminho. Tem uma foto aqui, ó, que mostra o caminho estreito. Um só entrou e o caminho espaçoso, vários estão entrando. Na verdade, a sua vida espiritual e aonde você vai chegar nela só depende de você. Quanto mais você buscar, mais você vai conhecer os desígnios de Deus. E quanto menos você buscar, menos você vai conhecer. Se você fizer jejuns, se você fizer orações, se você for uma pessoa estudiosa da palavra, você vai ter um crescimento. Você pode chegar ao terceiro céu. Você pode ter um contato com o anjo de Deus. Você pode receber os dons espirituais. Você pode ser uma pessoa muito usada por Deus. Mas depende somente de você. Depende somente da sua fé. Mas se perder o sal, se perder o gosto, nada vai acontecer. E pior do que tudo isso, ainda pode perder a salvação. E a gente tem visto por aí muitos homens e mulheres de Deus perdendo a salvação, abandonando o caminho porque ele é estreito. É estreito. E aí as pessoas se perdem, porque é difícil, é apertado. E olha só, o que todo mundo prega é que Deus vai fazer, que Deus está no controle, a vitória é sua, meu irmão, ó, fica na graça, ó, não precisa fazer nada não, Deus já está trabalhando por você. Ah, irmão, sossega, descansa, que a vitória... Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia está dizendo que é estreito e apertado o caminho que conduz à salvação. É difícil, não é fácil. E não é para todo mundo. Para encerrar, vamos ler um versículo no livro de Pedro. Vamos ler? Vamos lá? Capítulo 4 de Pedro, no versículo, acho que é 18. Eu vou procurar aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 4, verso 18. Eu vou pegar aqui uma Bíblia católica. Eu vou pegar a Bíblia Ave Maria para a gente ler. Ai, que legal, quebrando paradigmas. Fala assim, quebra os paradigmas, pastor Júlio. Que isso agora? Vamos ler na Bíblia católica. Vai que tem algum católico assistindo aí. E a palavra católico quer dizer universal. Ai, que interessante. A palavra católico, ela quer dizer universal. Olha, você sabia disso? Não, vamos ler então. 1 Pedro, capítulo 4, verso 18. Espero que dê tudo certo aqui, hein? Olha o que diz a palavra de Deus na Bíblia Ave Maria, católica. Que a tradução, meus amados, se vocês não sabem, também é de João Ferreira de Almeida, que era um padre. Ele era um padre, traduziu a Bíblia. Diz assim, e se o justo se salva com dificuldade, que será do ímpio e do pecador? Vamos encerrar com essa meditação. Se o justo, que tem pessoa que se acha justo. A Bíblia diz assim que não há nenhum justo. Que quando Deus foi enviar Jesus, ele olhou na terra e não tinha nenhum justo. Eu vou dizer aqui uma contradição da Bíblia, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos, mas o próprio Senhor diz na palavra que ele não encontrou nenhum justo. E aí ele teve que enviar quem? O seu filho. Se algum de nós se acha justo, preste bem atenção. Se nós nos achamos perfeitos, a Bíblia diz assim, eu vou trocar a palavra justo por perfeito. Se o perfeito se salva com dificuldade, que somos nós, se nós assim achamos, o que será do ímpio e do pecador? Vamos dizer assim, se nós que estamos na igreja, servindo a Cristo, vamos salvar com dificuldade, porque é difícil ser salvo, porque a porta ela é estreita. Imagine aquele que nem na casa de Deus vem. Imagine aquele que nem lê a Bíblia. Imagine aquele que não ora. Imagine aquele que não aceitou Cristo. Se nós, já com dificuldade, vamos ser salvos,
O que é a dificuldade? É trabalhar mais, porque pode ser que no nosso nível espiritual a gente nem alcance a salvação. Pode ser que tenha pessoas que estão dentro da igreja, pode ser até nós, talvez nem alcance a salvação. Talvez não esteja apto para ser salvo. Talvez a pessoa fale, mas eu vou na igreja, mas isso garante a sua salvação? Você está sendo perfeito como perfeito é o Senhor? Você já eliminou os defeitos seus? Você já cresceu na graça do Senhor? Já recebeu os frutos do Espírito? Já tem todos eles na sua vida? Eles já aparecem como um fruto de uma pessoa salva? Ou ainda você ainda está pelejando ainda para ser apenas uma pessoa comum? Então fica essa meditação para nós. Eu acho que até aqui tá bom, né? Jesus fala que larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ali. Então eu espero que essa mensagem fique aí para você meditar, né? Acho que tá bom, né? Eu nem falei do coronavírus, né? Não falei nada, nem vou falar. Assiste o jornal lá e vai lá. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Medita nisso. Medita o quanto o Espírito Santo tem atuado na nossa vida e o quanto ele poderia atuar mais se a gente deixasse. Tá bom? Deus abençoe vocês. Os ouvintes, tem alguma pergunta de algum ouvinte? Tem alguma coisa por aí? Alguém perguntou alguma coisa? Socorro, Glauce, Priscila, Jair. Jair deu uma boa, glória a Deus. O Jefferson, Maria Souza, Márcio Tenés, Gisele, Caoma Cíntia, a Paula Camargo, fez um kkk, tá toda feliz, a paz de Deus, amém. Juliana Carneiro mandou, aí a Paula mandou uma mãozinha, a Silvia mandou boa noite, good evening, Ariovaldo, Gilson Pereira, Michele Batista, Silvia entrou, amém. Deus abençoe a todos vocês, fica na paz, até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Acabou. Deu muito tempo?